A gente passeia pelos evangelhos e se encontra com muitas parábolas. Você lê uma parábola e você, quem sabe como os ouvintes de Jesus, escuta aquela parábola e diz: então é isso. Porque a parábola tem essa intenção de que você diga: então é isso. Mas você escuta uma parábola e você também responde: não entendi. O que significa? Cada parábola é um mistério. Cada parábola é de alguma forma um enigma, um segredo. A parábola é assim, a parábola é tão clara que todo mundo entende. A palavra é tão profunda que ninguém entende. A parábola, às vezes os discípulos voltam para Jesus depois e dizem: Jesus, você contou aquela parábola, a gente estava aqui conversando e não entendeu nada. O que ela quer dizer? Você escuta a parábola do filho pródigo e você diz: é sério? É sério? É sério que Deus é assim? É sério que Deus acolhe assim? Como o pai acolheu aquele filho que tinha ido embora? É assim? Será que Deus acolhe assim? Mesmo que ele venha, como a gente vê nessa pintura do Rembrandt, mesmo que ele venha esfolado, mesmo que ele venha careca, porque o cabelo está cortado, como alguém que foi absolutamente desempoderado, não é? Mesmo que ele venha com as sandálias todas arrebentadas, aliás, os pés arrebentados, mesmo que ele venha com essa roupa de baixo, mesmo que ele venha com essa roupa suja, será que Deus é assim mesmo? E Jesus diz: por isso eu estou contando a parábola. Porque se eu falasse simplesmente de Deus, em termos, quem sabe, filosóficos, conceituais, abstratos, se eu fizesse um discurso acerca de Deus, a gente não iria entender que de fato Deus é assim. E o Rembrandt ajudou a gente a entender um pouco de como Deus é. A gente escuta a parábola e a gente diz: é sério? É sério que Deus vai acolher as pessoas assim? É sério que Deus vai acolher os publicanos? Deus vai acolher as prostitutas? Deus vai acolher os pecadores? É sério que Deus vai acolher, vai conversar com os endemoniados? É sério que Deus vai se deixar tocar pela mulher que tem uma hemorragia e é impura, por 12 anos? É sério? É sério que Deus vai acolher assim? A gente cantou sobre isso aqui, e eu fiquei encantado com algumas das coisas que vocês estão cantando. A teologia cantada, não é? Mas ela de alguma forma, ela encanta, mas ela também, nos assusta. É sério que Deus vai acolher a estes outros? Você escuta a parábola e você diz: não, peraí, não é assim. Não pode ser assim. Tem que ter algum tipo de critério, tem que ter algum tipo de regra, tem que ter algum tipo de condicionamento. Não é possível. Eu tenho direitos. Eu estou na igreja tantos anos. Eu participei por 20 anos aqui. Eu estou lá sempre. Eu gastei muitas horas, eu me sacrifiquei muito. E agora, de repente, vem esse outro aí, já quer cantar de galo. Quer usar o microfone. Não é possível. O pastor não pode fazer isso. A parábola, ela é assim, A parábola tem um sim e um não. A parábola tem uma dimensão que nos encanta, mas também tem uma dimensão que nos assusta. Se você vai para Lucas capítulo 14, você vai ver que algumas das grandes passagens em Lucas capítulo 14, numa delas é toda uma discussão com os fariseus. E os fariseus que escutam essa parábola de Jesus, eles ficam loucos da vida. E eles dizem: não, a gente no templo já tem os nossos jeitos, a gente no templo já tem a nossa ordem, a gente tem estatuto, a gente tem regimento interno, a gente tem ata, a gente tem costume, a gente sempre fez assim.
Não é possível que esse Jesus agora venha e faça com que a gente queira abrir a porta, assim como qualquer um. Esse daí, esse careca, sujo, fedido. Essa é uma parábola que fala com os fariseus. Tem uma outra parábola, que é a parábola do grande banquete, não é? Que é tão parecida, não é? Onde de repente Jesus que brigou, por assim dizer, ou melhor dito, os fariseus que brigaram com Jesus, ele conta uma parábola onde de novo a porta está escancarada e um banquete se arma para todos esses filhos pródigos. E o pai os acolhe e come com eles. E então, em Lucas 14, tem uma outra porção que fala do preço do discipulado. Do preço do discipulado, que não é simplesmente, que não é a graça de Deus não é uma graça barata. Ela é uma graça preciosa. Tem um custo no discipulado. Mas que custo é esse? E a parábola, ela nos convida. Ela pergunta, você está dentro? Entra nela, entra, não fique fora, porque se você ficar fora da parábola, você fica fora, por assim dizer, da caminhada do reino de Deus. Aonde você está? Quem é você? E não importa, de alguma forma, não importa quem você seja, não importa se você for o primeiro filho, ou o filho mais velho, ambos são acolhidos pelo Pai, ambos são instados a vir para dentro, mas se você ficar de fora, você vai perder não a parábola, você vai perder o encanto, o mistério, o segredo e a beleza do reino de Deus. O segredo, a pergunta da parábola é, você está pronto para ser transformado? A pergunta da parábola é, você está disposto a deixar com que a voz do Cristo, que conta as histórias, te convide para dentro e você diga, eu tenho um lugar. Mas o lugar que você tem é sempre o lugar para ser transformado. Porque se você acha que não precisa ser transformado, você está fora da parábola, você está fora da história, você está fora do conto, você está fora do reino. O reino sempre nos convida para sermos transformados. Como diz Paulo, rumo à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Eu queria... A gente tem os 30 minutos, né? Que eu tenho hoje de manhã, né? Não tem almoço hoje, repolho, nada. Não. Chucrute. Pô, se tiver o chucrutezinho com uma mostarda preta, Eisbein, tá tudo bem. Aliás, eu queria dizer que ontem eu falei para vocês que vocês são uma igreja acolhedora, que vocês acolheram a gente bem. Eu queria retirar tudo isso que eu falei ontem. Porque depois que vocês empoderaram o pai da Anne, ontem à noite, e do jeito que ele me expôs publicamente aqui, foi uma coisa muito vergonhosa. Eu me senti desonrado ontem à noite, então, desculpe, mas eu retiro toda essa minha conversa de acolhimento, né? Vocês discriminam os alemães. Vocês são chucrutes. Chucrutes. Hein? Pé na lata, esses alemão batata, né? Abra comigo em Lucas 24. Tá vendo, gente? Não é Lucas 15, é 24. Senão vocês vão sair daqui dizendo, nossa, aquele preletor lá, aliás, aquele preletor lá só sabia falar de um negócio, era sempre Lucas 15, Lucas 15, Lucas 15, Lucas 15. E em parte eu sou assim mesmo, eu sou pregador de um texto só, né? Eu fico assim, a gente fica remoendo, e pessoalmente eu gosto disso. Então, mas hoje eu queria ler com vocês Lucas 24. É um texto longo, pode ser? Né? Porque tem que pegar o andar da carruagem, né? Aqui eu acho que não tem carruagem, é o andar a pé mesmo,
né? Naquele mesmo dia, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: de que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. As parábolas, como eu disse antes, elas são um convite para você entrar na caminhada do reino, para você fazer parte. E essa caminhada do reino, ela é uma caminhada que envolve a vida toda, ela vai para a vida toda. Ela não é uma caminhada, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Eugene Peterson tem um livro, não é, que fala sobre isso, uma longa obediência na mesma direção. A fé cristã, ela é uma longa jornada, sempre na mesma direção, no mesmo foco. A fé cristã, ela nos convida para um compromisso de vida. Esse compromisso de vida, eu acho que assim, a oração do Ilquias antes, as histórias que já foram contadas, elas nos mostram que elas não são histórias lineares, né? Quer dizer, começa, está sempre melhorando, mas às vezes é sempre piorando, né? Porque tem tantas coisas que acontecem na vida que você de repente
que você não sabe o que fazer com elas, que elas dão um nó. E, gente, não faz mal. Não faz mal. Não faz mal que a vida tenha capítulos difíceis. Não faz mal que hajam nós na vida, que haja momentos de grande festa, de grande celebração. Não é? Tem dia que é dia de churrasco. Tem dia que é feijão com arroz. Às vezes é o repolho. Diferentes momentos. Lucas, capítulo 24, é uma outra dessas histórias que nos convida para caminhar. Que nos convida a encontrar dois discípulos. Discípulos que haviam gasto o seu tempo com Jesus. Discípulos que haviam tentado entender as suas histórias e as suas parábolas. Discípulos que haviam dito, olha, nós encontramos e Jesus é aquele que vai, é Ele, não pode ser ninguém outro, é Ele. E eles encontraram Jesus, mas depois de algumas coisas que aconteceram na vida deles, eles estavam confusos. E eles perderam o encanto, eles perderam o foco e eles voltaram, por assim dizer, né? Eles voltaram, ou como diz o texto, a gente não sabe exatamente a pesquisa bíblica, né? Não sabe exatamente aonde que era essa Emaús, eram uns 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e depois, mais tarde na história, parece que eles estavam chegando em casa, né? Estavam chegando a um lugar, a uma casa, a um lugar, né? Que tinha água. Obrigado, Antônio. E eu queria que você e eu, nessa manhã, conseguíssemos andar um pedaço, mesmo que está ruim de andar no sol, né? Com esses dois. Eles estão caminhando de Jerusalém a Emaús, a pé. São 10 quilômetros há um tempo, e eles vão conversando. E eles vão dizendo, e o coração deles está pesado. Está pesado. E eles olham um para o outro, e eles dizem, a gente se enganou, né? A gente se enganou. Não deu certo. Mais uma vez. Não deu certo. É interessante como eles falam. Eles falam com os verbos no passado. Os verbos no passado. A gente pensou que ele era aquele que havia de redimir a Israel. Mas agora já é o terceiro dia desde que ele morreu. Os verbos no passado. Numa época da vida deles, os verbos estavam no presente. Os verbos estavam no futuro. Era esperança, era adrenalina. Eles estavam encantados. Eles estavam dizendo, yes, a gente encontrou. Lá na Lindóia a gente encontrou. Oh, não, desculpe, é em Jerusalém, é em Emaús, não é? A gente encontrou. A gente, agora sim, agora vai. Mas aí, Jesus começou a falar umas coisas estranhas. A gente pensou que ele ia trazer alguma coisa nova para a gente ia ganhar, a gente ia ser forte, a gente ia ser... Como é? Pescoço e não cauda, é isso? Não, peraí. Cabeça e não cauda, pescoço também, né? A gente ia ser cabeça e não cauda. Aí esse Jesus começou a falar sobre a cruz. A gente não entendeu direito, a gente pensou que ele estava falando figuradamente, e ele foi levando esse negócio a sério. Ele disse para a gente ir para Jerusalém, a gente teve aquele banquete lá na entrada triunfal, o pessoal aclamou ele, a gente disse agora, mas só que o agora dele não foi o nosso agora. E ele foi para a cruz. A gente ficou perdido. A gente ficou com medo. E a gente olhou um para o outro e disse, não deu, né? Vamos embora daqui. Bora daqui. Aqui não deu.
Tem muito crente com os verbos no passado, não é? Muito crente com os verbos no passado. Às vezes tem até uma memória da conversão, tem uma memória de encanto, tem uma memória de quando a coisa começou e ele disse yes, né? Ele disse agora vai. Mas aí deu uma briga na família, aí teve uma doença, oraram tanto, a pessoa morreu, e você disse, que Deus é esse? Você queria tanto passar naquele concurso, você orou, e tinha certeza que Deus ia dar para você, né? Você ia ganhar, ia passar, você não passou. E aí, quando você voltou na igreja no domingo, você até tentou, né? Você cantava no grupo de louvor, tentou dar uma balançadinha, mas o coração estava pesado. São as coisas que acontecem dentro de nós, na nossa vida, na nossa história, e que tantas vezes tornam a vida difícil. Que dão um nó na gente, as nossas histórias. Fantástico ontem de manhã, que é aquela roda aqui, né? Eu não sei o que os outros grupos fizeram, mas um pouco contar as nossas histórias, de onde nós viemos, a pobreza, a fome que muitos passaram, a briga na família, né? Um primeiro matrimônio que não deu, o filho que foi para um caminho tão diferente, você que pensou que ia ter saúde, de repente a endoscopia mostrou que estava com um tumor. Tantas coisas que acontecem, e que você achava que a fé cristã seria um hino de vitória, e que você ia ser campeão sempre. Então o texto diz, junta esses dois, caminha com os dois, com o Cleopas aí, ou outro que a gente não sabe o nome, não, vai junto, porque é importante que a igreja seja o lugar onde a gente possa falar das nossas dores, possa falar das nossas agonias. Gente, tantas vezes a igreja é simplesmente um lugar de engano, né? Um lugar que não é real, porque a gente na igreja tem que mostrar uma cara que não é a cara da gente, a gente tem que sempre estar vitorioso, e eu não aguento, gente, desculpe, eu não aguento, porque a vida não é assim. A igreja é o lugar que tem espaço para esses dois andarem, chorarem, terem os verbos no passado e dizerem, olha, aconteceu isso comigo. A igreja é um lugar de saúde, quando nela as pessoas podem chorar, quando nela as pessoas podem rir, quando nela as pessoas podem conversar sobre o que é real, e não sobre o que é irreal. E muitas vezes as igrejas são campeãs de irrealidade. Desculpe, é uma espiritualidade que faz cócega na alma, mas que não resiste à realidade da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta e do sábado até a noite. E tem uma outra coisa nesse texto que diz, que fala sobre os acontecimentos de Jerusalém, né? É interessante porque Jesus entra nessa conversa dos dois, e a gente já vai chegar nisso, e pergunta para eles o que está acontecendo, e eles começam a falar dos acontecimentos de Jerusalém. Eles dizem, você não sabe não o que aconteceu em Jerusalém? Foi um caos. Jerusalém era uma festa, tinha gente de todo lugar, mas para nós, o que de fato aconteceu em Jerusalém, aconteceu no Gólgota, foi aquela cruz, aquelas 3 cruzes, a gente não aguentou, Jerusalém cantou a vitória, os sumos sacerdotes, as autoridades romanas, elas cantaram a vitória, elas tiveram a vitória uma vez mais, não vai renovar sistema nenhum, não vai mudar nada, a política vai ser sempre assim. A política, os que mandam, os poderosos, eles sempre vão cantar de galo.
Mais uma vez a gente pensou que dessa vez não seria assim, não é? Mas foi. O templo e o Império Romano fizeram lá um negócio que eles sempre fazem, um convescote, um conluio. Eles sempre fazem isso. Para quê? Para manter tudo. Eles até subornaram uns guardas, não tinha Moro. Moro? Não tinha. Subornaram os guardas. Você já ouviu essa história? Para que os guardas ficassem quietos. E esses dois voltam, dizendo: gente, sempre de novo, Jerusalém canta de galo. Sempre de novo, a situação parece que não muda. Sempre de novo, a corrupção acontece. Sempre de novo, os poderosos dão um jeito. Perdem eleição hoje, mas voltam no trono amanhã. Sempre de novo, o sistema é isso, ele sufoca qualquer coisa nova, qualquer mudança. E os dois sentem o peso de Jerusalém, que tem cheiro de morte. E eles estão cansados, como tantos e tantos brasileiros têm andado cansados, desesperançados, porque é sempre o mesmo esquema. São os laranjas, é o suborno, são as indicações, são o dinheiro que vai, é sempre de novo. E nessa história, Deus entra nesse caminho dos dois. Jesus chega. Jesus vai caminhar com eles como incógnito. Você não tenta explicar isso, tá? Você não vai, né? Nunca vai tentar. Você não vai entender isso. Não dá. Não é para entender, gente. É mistério. Jesus caminha, começa, chega, né? Para os dois vai dizendo, e aí, posso andar com vocês? Né? E vai conversando, vai chegando, de repente ele faz uma pergunta: uai, o que vocês estão falando por aí? O que vocês estão falando no caminho? E os dois começam a falar, e dizem: nossa, a gente está aqui conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém. E ele pergunta: o que foi? E os dois não enxergam quem é Jesus. Você pensa que você vai enxergar, né? Você pensa que você sabe, né? A gente pensa que a gente vai discernir. Não, peraí, essa daí, não é possível que eles não vão identificar quem Jesus é. O grande segredo, qual é? O segredo desse mistério é que Deus caminha com os dois. E essa é a grande revelação. Essa é a grande diferença. Os dois já não estão sozinhos. Tem alguém que está andando com eles. Você não está sozinho. Não está sozinho. Pode até ser que se diga: não estou vendo nada. Não está vendo mesmo. Não estou sentindo nada. Não é para sentir mesmo. Ainda, calma. Mas essa realidade de que Deus é um Deus que vem, que nos encontra. A gente não encontra Ele, é Ele que encontra a gente. Se fosse para a gente encontrar Ele, não ia encontrar não, porque a gente sempre está no lugar errado. Mas é Ele que vem e caminha com os dois até o fim. Caminha com os dois até o fim. Caminha com os dois até o fim. Gente, Ele não vai deixar você no meio do caminho. Ele não vai te largar de mão. Ele não vai abandonar você. Ele vai andar com você até o fim. Esse é o segredo. O segredo não é que a gente tenha todas as respostas. O segredo não é que a gente seja vitorioso em todas as coisas e tenha, de repente, uma vida cristã artificial. O segredo é que Deus não nos abandona. E esse texto está tão
grávido dessa presença de Deus, que de repente ele começa, né, esse Jesus que se aproxima, começa a falar com esses discípulos. É interessante que ele começa escutando, perguntando. Não foi à toa que a gente pediu para vocês fazer silêncio, porque quem não faz silêncio não escuta. Quem não aquieta não escuta. Mas Deus escuta a gente. E Ele escuta, e é interessante que Ele escuta primeiro, não é? Porque é quem escuta que tem uma palavra significativa, não é? Quem não escuta, joga palavras ao vento. Deus escuta. Ele começa escutando e aí ele assume a palavra. E o que ele faz quando ele assume a palavra? Ele reconjuga os verbos. Ele retoma a história. É interessante, é a mesma história. É a mesma história, assim como os discípulos falaram. Pois é, esse Jesus que havia sido prometido, o Messias, que agora a gente não deu certo. Jesus pega essa mesma narrativa e diz, mas gente, não é assim. Não é assim que isso devia ter acontecido. E ele começa com a narrativa. Ele começa a contar história. É por isso que a gente precisa sempre de novo se encontrar para ouvir a história. Porque é a história da ação de Deus na nossa história, é a história da fidelidade de Deus na nossa vida que dá significado para o que acontece. O significado não acontece pela nossa vida, o significado acontece por aquilo que Deus faz. E então, eles chegam a esse destino final. E é ali, nesse destino, que a mesa se arma. É ali, nesse encontro, que as escamas caem dos olhos. É ali, que nesse encontro, os olhos crescem. Porque é ali que se revela o Cristo crucificado e ressurreto, no partir do pão. E esse é o momento do mistério revelado. Esse é um momento sagrado. Deus, quando Ele nos encontra, Ele nos escuta. Deus, quando nos encontra, Ele ressignifica a nossa história a partir da história dEle. Deus, quando nos encontra, entra na nossa casa, compartilha do nosso pão, e toma esse pão em suas mãos. Simbólico isso, na verdade, que quem toma o pão na mão é o visitante, que é Jesus. E é quando ele toma o pão na mão e parte esse pão, e se revela quem ele é, o Cristo crucificado e ressurreto. Aqui, como diz o texto, as escamas caem dos olhos. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Cristo é a nossa casa. E Ele entra na nossa casa e transforma a nossa casa na sua casa. Cristo é aquele que entra nos caminhos da nossa vida, do nosso corpo, da nossa casa, né? E Ele escuta as nossas histórias, e Ele conecta com as nossas histórias, e lhes dá um novo significado. E esse novo significado que Ele nos dá é a consciência de que Deus está presente na nossa vida e tem a história nas suas mãos. E a gente é convidado para dentro dessa história. Cristo é aquele que entra na nossa vida, de tal forma, na nossa casa, nas nossas relações, e assume
né, e toma, por assim dizer, o pão nas suas mãos. Já não é o hóspede, já é aquele que vai partir o pão e nos alimentar. E nós dizemos que Ele nos alimenta consigo mesmo. Porque Ele não apenas nos dá o pão, Ele nos dá a si mesmo. E Ele, que é o Cristo ressurreto, que é o Cristo crucificado e ressurreto, se dá a si mesmo a nós. E é então que os nossos olhos se abrem, o nosso coração se aquece. E por último, os nossos pés são redirecionados. Os dois levantam da cadeira, né? Tira a bunda da cadeira, levanta e diz: gente, nós temos uma nova mensagem. Gente, nós precisamos voltar a Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém para contar a história. A igreja nunca vive em função dela mesma. A igreja sempre de novo precisa levantar para ir ao mundo. Igreja não é lugar de esquenta-banco. Igreja é lugar de missão. E ela precisa se levantar. E ela precisa ser uma agência missionária no lugar onde ela vive. Os dois vão a Jerusalém. Por que é que eles vão a Jerusalém? Para encontrar os irmãos, para contar a história. Mas mais do que isso, eles precisam ir a Jerusalém, porque Jerusalém precisa saber que Jerusalém não tem a última palavra. A última palavra não vem do Império Romano, do Pilatos. A última palavra não vem do Herodes. A última palavra não vem do sumo sacerdote. A última palavra não vem do templo. A última palavra não vem de Jerusalém. A última palavra vem do Cristo crucificado e ressurreto, que anda com a gente, escuta a gente, ressignifica a nossa vida, entra na história, nas nossas histórias pessoais, familiares, entra na nossa casa e a partir desse encontro, na intimidade com Ele, nos envia para sermos mensageiros dEle. Assim, quando a igreja diz volta para casa, ela diz volta para casa, para que a igreja sempre de novo, e a igreja são pessoas, né? Se deixem encontrar nos seus diferentes momentos de vida com o Cristo crucificado e ressurreto. A igreja que se encontre ao redor da mesa para vivenciar de novo a revelação de quem Cristo é. O Senhor da história, o Cristo vivo, a esperança das nações. E essa igreja que se reúne ao redor da presença de Cristo, é enviada ao mundo para anunciar que Cristo vive, que Jerusalém não tem a última palavra. Há uma nova esperança no ar. Cristo está vivo. E então, nós temos aquela velha canção, não é? Que diz, divino, você conhece? Divino companheiro no caminho. Que bom que você já está subindo, né? Tem uma companheira que está subindo. Divino companheiro no caminho. Eu queria que a gente cantasse essa velha canção. Ela vai ser projetada, né? Sua presença sinto logo ao transitar. Vamos ficar de pé e cantar essa música juntos. Desculpe pela idade da música. Não precisa pedir desculpa não, né? Não precisa pedir desculpa só porque é uma música mais velhinha, né?